Começando mais um Portcast, o podcast da Porte Engenharia e Urbanismo, sempre tentando trazer para vocês novidades sobre o mercado imobiliário, sobre investimentos e muito mais. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aproveita para seguir. Nós estamos no TikTok, Instagram, LinkedIn e YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é sempre muito solicitado nas nossas redes sociais, que é o investimento no mercado imobiliário. Recentemente, algumas corretoras e bancos, como a XP e o Banco do Brasil, divulgaram seus relatórios anuais de investimento e as perspectivas para 2024. E entre as opções que se destacam estão justamente os imóveis e os fundos de tijolos, que contemplam aí shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. Dessa forma, o mercado imobiliário se mostra como uma ótima opção de investimento ou diversificação para o ano de 2024. Mas para isso é necessário estar atento às oportunidades que vão surgir. Nem todo imóvel vai ser um bom investimento, mas você sempre vai encontrar bons investimentos no mercado imobiliário. Aqui na Porte nós temos diversas opções de investimento em vários estágios de construção, como o Urban São Paulo, por exemplo, que é hoje o maior complexo sendo construído na cidade de São Paulo. Fica até o final que nós vamos explicar para você por que esse é um bom investimento. E para falar sobre esse assunto hoje, eu trouxe comigo aqui uma pessoa que é especialista em investimentos, incorporação, mercado imobiliário e, além de ser um grande amigo, parceiro da Porte, é também um corretor de imóveis. Valdinei Rosa, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Val, para a gente começar nosso bate-papo, me conta um pouquinho como você conheceu a Porte, onde nasceu essa história entre você e a Porte. Olá, Fê, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, sempre participando de uma forma muito gostosa da história dessa empresa. Na verdade, eu conheci a Porte numa zero expectativa, zero pretensão. Na verdade, eu queria vender um imóvel que eu não sabia como fazer essa venda há 20 anos atrás, em 2003. Eu tinha um imóvel, coincidentemente, na rua da atual Porte hoje, na Rua Vilela, e eu precisava vender, mas eu já era corretor não de imóvel, corretor de um outro segmento, de uma empresa que faz gestão de shopping center. E aí eu tive o prazer de conhecer a Porte, que me ajudou a vender esse primeiro imóvel, me colocando no imóvel, no investimento da Porte. Mas até então eu não tinha nenhum conhecimento de quem era a empresa, o que fazia e o quanto era interessante investir no mercado imobiliário. E aí foi muito bom. Tudo que foi prometido foi cumprido e realizado. Você disse que tem 20 anos já que você tem uma relação com a Porte, é isso? Desde 2003 a gente está junto da Porte. E o que fez você fazer esse primeiro investimento com a Porte e depois disso, além disso, começar a indicar a Porte para os amigos ou clientes que você atende? Bom, primeiro que eu não conhecia nada do assunto imóvel. Eu mal sabia o que era um dormitório, uma suíte. Para mim era tudo a mesma coisa, dormitório e suíte. Então eu era uma folha como essa, em branco, completamente em branco, e conheci o pessoal da Porte que não me fez um monte de promessa. Eles me fizeram uma explicação de como as coisas funcionam. Eu entendi, acreditei, e tudo que eles falaram aconteceu. E estamos aqui até hoje, assim, entrando em 2003 no primeiro negócio. 2004 isso já foi ampliado para outros 2 empreendimentos. E até hoje a gente está tocando esse barco junto. Hoje eu posso te dizer que eu sou um parceiro da empresa, um colaborador, um investidor, e tudo que eles põem à mão, a gente acredita porque eles entregam como vem entregando nesses últimos 20 anos. Você contou aí um pouquinho de como começou a sua relação como investidor da Porte, né? Mas você já me contou também que a Porte contribuiu para que você se tornasse um consultor imobiliário, né? Como é que foi isso? Foi também, de novo, 20 anos atrás, aquela folha em branco, me mostrou primeiro o que era imóvel, o que era um apartamento de alto padrão. E claro que eu entrei, comprei, acreditei, e eles falaram que ia vender e venderam. E na sequência, no próximo empreendimento, eu contei isso
para alguns amigos. E alguns amigos disseram, eu quero conhecer esses caras. E assim criou-se um mercado, de uma forma sem muita pretensão. Orgânica. Completamente orgânica. Quando eu percebi, eu já estava trabalhando os produtos da Porte de uma forma muito orgânica, sem pretensão nenhuma, mas eram produtos muito interessantes para a ocasião. E aí você se torna um parceiro da Porte, né? Num primeiro momento você até trabalha internamente com a Porte, depois você se torna um parceiro, que é até hoje. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que é parceiro da Porte, que tem vontade de ser parceiro da Porte, como é que você avalia o suporte que a Porte dá para essa relação de parceria com os consultores imobiliários? Bom, na verdade eu trabalhei até 2010 numa empresa como funcionário, corretor, parceiro, enfim, eu tinha um compromisso com essa empresa e ao longo desses anos sempre fazendo investimentos na pessoa física com a empresa diretamente com a Porte. E quando eu saio dessa empresa, eu percebo aí uma oportunidade de conhecer um pouco mais de perto a região, a empresa e ampliar esse espaço para mais pessoas. E as coisas, de novo, de uma forma orgânica, foi dando muito certo. Aí agora já entrando um pouco mais na parte técnica da função de consultor, como que você faz para avaliar o potencial de valorização de um imóvel? Quais são os fatores que contribuem, que você precisa analisar antes de tomar a decisão ou de fazer um investimento ou de indicar um investimento para um cliente? Como todas as coisas na vida, né? Você comprar um carro, comprar uma roupa, comprar um imóvel, ele tem vocação. Ou seja, você hoje, qualquer pessoa que quer um imóvel, ele tem vocação, mas não sabe ainda. Quando ele chega dizendo que quer X vagas, X dormitórios e com uma varanda gourmet, ele já sabe o que quer. Mas isso é uma compra de uma necessidade que vai de encontro à realização de sonho, que ter a casa, etc, etc, etc. Quando você vai para o segundo imóvel, que seja ele de praia, ou seja, o investimento, a situação começa a ficar um pouco mais delicada. E quando eu consigo estar perto dessa pessoa, eu não ofereço um imóvel para ela. Eu pergunto para ela qual é a intenção, o que ela quer com esse imóvel. Ele quer renda, ele quer uma revenda, ou ele quer dar para um filho, ou ele quer emprestar para alguém. Qual a vocação? Aí a gente começa a discutir a vocação quando ele me fala qual o objetivo desse produto, desse investimento. Você entende que a diversificação pode beneficiar o investidor no mercado imobiliário também? A gente ouve muito falar, a gente também fala bastante, que você diversificar os seus investimentos é sempre muito inteligente porque você não concentra todos os ovos numa cesta só. Então você tem um pouco de ativo no mercado financeiro, um pouco no mercado imobiliário, eu acho que é saudável para você ter uma carteira que vai te dar mais segurança ao longo do tempo. Mas pensando só no mercado imobiliário, você enxerga também que a diversificação entre diferentes tipos de imóveis é benéfica para o investidor? Olha, Fernando, eu entendo que tem realmente que diversificar. Ainda mais quando você tem família, você tem funcionários, você tem... Enfim, quando você está partindo para o investimento imobiliário, que é uma teórica aposentadoria, ou seja lá como é que as pessoas chamam isso, é importante diversificar. Eu, particularmente, não uso essa diversificação por conta de estar atuante no mercado. Então, eu percebo muita oportunidade que me faz não diversificar. Embora conheça muito bem o mercado financeiro, já tentei fazer alguma coisa, não foi fácil porque eu não tinha esse domínio e eu transformei todo esse recurso extra em renda. Por exemplo, a gente, de uma forma muito fácil de analisar os investimentos da Porte no eixo Platina. Você não tinha nada há 2, 3 anos atrás. Você tinha uma série de gente, você tem uma série de gente que trabalha nessa região e ele não tem onde... Ele mora seja no Tatuapé, no eixo Platina, ou seja, em qualquer outra região, ele não tinha trabalho aqui.
Hoje as pessoas podem ter empresa com seus 100, seus 200, seus 300 funcionários, em um desses prédios que, a propósito, vai muito bem. Então eu vejo que esse cara que conseguiu investir na Porsche nos últimos 5 anos, ele acertou muito. E você enxerga assim, consegue dar uma dica para os investidores dos erros que são mais comuns na hora de se tomar uma decisão de fazer um investimento, erros que se deve evitar na hora de se escolher um ativo, um imóvel, para se fazer um investimento? Olha, como eu te disse, eu estou nesse mercado já hoje há bastante tempo. Eu percebo que não existe erro na compra do imóvel, porque o tempo corrige. Então, o que eu pergunto para as pessoas é o tamanho do investimento que elas querem fazer. Então, para a gente falar de um produto X, Y, Z, vamos lá. Se a pessoa tem um investimento, uma renda que ele quer comprometer 5, 6 mil reais por mês numa parcela durante 4, 5 anos, ele não tem tantas opções. Ele vai comprar um estúdio que, se não for para ele morar, legal, ele vai alugar. Hoje você tem essas locações as diárias, os concorrentes do Airbnb, da vida, que é muito interessante. Você tem diárias que partem de R$150, o que no frigir dos ovos, quando você fica aí com um dia sim, um dia não, 15 dias alugado, matematicamente falando, você tem uma renda muito interessante num produto que vai te custar pouco mais de R$400 mil no todo. E aí você estava falando sobre vocação, né, do imóvel. Imagino que a vocação do imóvel seja bastante influenciada pela localização que ele tem, né? Ou seja, se ele está numa região estritamente residencial, se ele está numa região que tem vocação para ser um eixo corporativo, por exemplo, como o eixo Platina, se ele está próximo de metrô. Em cima disso, né, a localização, obviamente, é importante na hora de tomar uma decisão. Mas quais são os fatores da localização que fazem do imóvel ser algo atrativo ou ser algo a se pensar em mais longo prazo? O que é uma boa localização para a nossa região aqui, né, para o nosso ecossistema aqui da região leste? Não, sem dúvida. De novo, falando da vocação um pouquinho, se é para uso pessoal, enfim, a pessoa já sabe se ela quer ficar perto de um parque ou perto de uma estação de metrô, de trem, enfim. Mas o imóvel, em geral, o transporte público, a quantidade, seja ônibus, trem, metrô, para um imóvel comercial, para quem busca uma renda, sem dúvida, perto do metrô, seria a melhor opção para investir, seja nas lajes corporativas ou nos escritórios de pequeno porte. Todos eles, com certeza, você vai conseguir uma rentabilidade bem interessante na locação, de curto prazo, de longo prazo. Você, Valdinei, prefere como investimento um imóvel que faça geração de renda ou um aumento de patrimônio, algo que vai te proporcionar uma revenda futura, talvez um curto prazo aí, com um ganho de capital? O que você costuma mirar assim como investidor? Olha, Fernando, eu posso te dizer de uma forma muito segura que o tempo ele corrige até eventuais erros. Então, se você comprou um imóvel nos últimos 5 anos, com certeza quando você comprou, seja certo ou errado, eu acho que não tem errado, tá? Seja lá qual for, sempre naquele momento da compra tá caro. Todo mundo reclama, tá muito caro, tá muito caro. Mas quando você olha para trás hoje, passaram-se 5 anos, você vê que você tem certeza que foi barato. E você tem certeza que gostaria de ter comprado muito mais, mas o problema do comprar mais ou menos é poder comprar, né? Então eu poderia dizer seguramente compra, porque sempre ao longo dos últimos 5 anos ele vai estar barato. Mas quando você joga isso para 10 anos, né, 10 anos atrás, ou seja, quem comprou imóvel aqui na Copa do Mundo em 2014, ele com certeza está muito feliz, não só aqui na nossa região, mas em São Paulo inteiro. Eu tenho certeza que a pessoa hoje está muito feliz. Eu sei que você é um especialista nisso no mercado imobiliário e como investidor, você já contou aqui para a gente que
não vou dizer que seja avesso ao mercado financeiro, mas você opta, né, tem a predileção pelo mercado imobiliário. Como é que você vê as mudanças no cenário econômico e qual é o impacto que isso tem na hora de fazer um investimento? Então, a taxa de juros está alta, começa a cair, a inflação está baixa, começa a subir. O que impacta, o que influencia na tua decisão? Olha, diretamente, como eu te disse aqui no começo, eu já me aventurei no mercado financeiro e realmente foi uma aventura, porque eu não tinha fundamento algum, de maneira aleatória, eu investi e não trouxe satisfação nenhuma. E o mercado imobiliário também, de uma forma muito aleatória, sem conhecimento nenhum, ele me fez ter conhecimento, provou-se ser um investimento muito interessante, de muita qualidade, e hoje quando você vê uma Selic, que em 2020 ou 2021, não me lembro exatamente, estava na casa dos 3%, estava muito interessante, hoje ela vem caindo, continua interessante, e os imóveis que algumas pessoas acreditam que o imóvel não tem liquidez, mas é um equívoco, porque o imóvel ele tem liquidez com certeza a qualquer momento, a menos que a pessoa não aceite o valor de mercado. Porém, se você tem vamos falar de números aqui, se você tem uma laje nesse prédio aqui, seja de 800 metros ou de 400 metros, ela está locada, ela tem um contrato de locação bom, firme, de 4, 5, 10 anos, você tem liquidez com esse contrato no mercado financeiro a qualquer momento. Você vai lá, entrega a sua matrícula, mostra o seu contrato de locação e você vai ter uma Selic de taxa de juros que você não precisa vender o imóvel de 5, de 10 milhões. Se você precisa de você pega e resolve tua vida. Eu ia te perguntar sobre locação. Eu sei que você tem ativos de locação, né, na tua carteira. E eu acho que eu costumo falar, né, que quem dá liquidez para o mercado imobiliário não é o investidor, mas o ocupante desse imóvel, né? Sim. Se tem gente querendo usar, precisando usar, vai ter sempre alguém que queira comprar, vai servir para alguém como um investimento. Imagino que na sua tomada de decisão de fazer um investimento para alocação, você avalie isso, né? O potencial de ocupação, de demanda para esse imóvel. Você enxerga aqui nos ativos da Porte algum benefício, algum incentivo para que se tenha essa liquidez? Olha, é muito fácil a gente discutir esse assunto, porque hoje você tem numa região de São Paulo, que acredito ser o celeiro do país, você está numa região relativamente nova, mas com produtos de ponta comparado com o resto do país todo. Então você tem, por exemplo, o próprio Platina, que é o prédio mais alto de São Paulo. Isso tem muito valor agregado. Então você tem um hotel, você tem residencial, você tem um shopping do lado, você tem o metrô, o trem, você está no meio de 2 aeroportos. O que faz, acho que todo mundo querer estar dentro de um projeto como esse. E evidentemente que quando você tem um ativo nesse empreendimento e você tem um contrato de locação, você tem uma liquidez imediata, a hora que quiser, seja vendendo, seja trocando esse contrato, seja qualquer saída te dá uma liquidez imediata. É realmente muito interessante. Aí eu queria que você contasse para a gente, se você puder, Sim. Quais produtos da Porte você já investiu e se hoje tem algum produto da Porte que você pretende fazer investimento ou indicar para os seus clientes que façam investimento? Olha, sem dúvida, acho que tudo que está no mercado, eu posso pontuar um a um, evidentemente os que eu mais gosto que tem a vocação, né? Eu já entrei no passado praticamente em 80% dos produtos que a Porte lançou. Como tinha uma vocação muito residencial, eu sempre tinha vontade de comprar para morar, mas acabava que eu pegava uma valorização muito alta comparada aí com todo o mercado geral, tanto imobiliário quanto financeiro, que de uma forma também involuntária eu acabei vendendo todos esses ativos. E hoje
De uma maneira muito simples, eu sou muito fã do projeto na Radial Leste Urma. Gosto, é um produto que eu vendo com muito prazer, até pelo fato também de ser um participante do empreendimento. Você tem muita tipologia, o que vai te permitir ter um movimento muito único naquela região. Você está entre 2 estações de metrô, você vai ter teatro, restaurante, lojas, café, grandes empresas no prédio corporativo, residencial, hotel de uma bandeira super icônica no mundo. O que me faz pensar é que é um empreendimento muito maravilhoso, é um empreendimento sem comparação, não é só com a região leste. Eu estou comparando com São Paulo. Né? O que a gente tem parecido com o Urma em São Paulo? Tem? Sim, claro que tem. Mas está um pouco longe aqui do nosso habitat natural. É que talvez o Urma, se ele tivesse em outras regiões, ele seria mais um empreendimento. Aqui a gente está numa região que tem algumas carências, né, em termos de infraestrutura, de urbanismo e de equipamentos urbanos. Sim. E o Urma está inserido num contexto em que ele se destaca demais por ser único, né, e difícil de replicar. Agora, para a gente só finalizar nosso papo, se você pudesse dar uma dica para quem está começando nesse mundo de investimento no mercado imobiliário, que dica você daria? Bom, primeiro, crie coragem. Crie coragem. Toda vez que você conversar dentro de um stand ou conversar com um corretor, alguém vai te falar dos números, você vai pensar com certeza. Tá caro, tá muito caro. Mas sempre foi assim, sempre será assim, mas você só vai conseguir medir o tamanho desse sucesso, desse resultado, quando você conseguir quebrar essa barreira do caro, comprar e realizar, seja para uso, seja para investimento, seja lá qual for a sua atividade. O imóvel sempre tem uma vocação de valorizar em tese, num prazo médio de 5 anos, pelo menos 100%. Nós vivemos em um mundo que está em constante transformação. E assim, investir em imóveis que não só gerem lucro, mas que também provoquem uma transformação econômica, social, urbana, de forma positiva para o desenvolvimento de uma região, é essencial, não só para o sucesso do negócio, mas também para o crescimento da sociedade. Aqui na Porte, a gente tem excelentes opções de investimento em produtos que têm um propósito muito claro para atender uma necessidade de desenvolvimento. O Urma São Paulo, por exemplo, o empreendimento mais completo de São Paulo hoje, ele tem diversas opções de investimento, entre lajes corporativas, salas comerciais, suítes hoteleiras e estúdios. Para saber mais sobre esse e qualquer outro produto da Porte, entre em contato com a gente, mande uma mensagem através do nosso chat, do nosso WhatsApp e nas nossas redes sociais também. Chegando ao final aqui de mais um Portcast, quero agradecer, Val, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma mensagem que você queira transmitir aí para os nossos seguidores? Não, Fê, obrigado, eu agradeço bastante, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu posso dizer aqui, assim, com muita alegria de fazer parte aí da empresa, que eu já trabalhei em outras empresas, já investi em outras construtoras, e porque hoje focado 100% em Porte. Atenção, é uma empresa que as portas estão abertas, então quando você compra um ativo, por algum motivo você precisa trocar ou, enfim, acrescentar mais alguma coisa, você sempre tem as portas abertas, você tem atendimento, você tem retorno, e quando eu estou na posição de vendedor, ela tem uma dinâmica melhor ainda, porque ela alimenta o profissional de informação no dia a dia. O que eu posso dizer vem fazer parte disso para quem seja como consumidor, seja como parceiro, vem fazer parte dessa família. Obrigado pelas palavras, Val. Agora aqui para finalizar, a gente tem um brinde da Porte para você. Opa! Obrigado. Puder, vai. Posso abrir? Pode abrir, por favor, fica à vontade. O brinde, ele é composto por símbolos da Porte, tá? Então você vai ver aí que são todos itens que, de alguma maneira, representam o nosso dia a dia aqui. Opa! Esse é um copo
do nosso podcast. Opa, obrigado. Muito bom, estava precisando de um copo. Esse aí é especial, hein? É o cappuccino da Porte. Esse eu conheço, vai Famoso, fazer 21 né? anos. Aliás, muitas vezes eu vim aqui por causa desse cappuccino. Só para tomar o cappuccino, né? Tá certo. Ah, legal, obrigado. Esse aí é a pipoca. Esse acho que é o símbolo máximo do sucesso. Esse é o símbolo máximo do sucesso. O sino representa aí as nossas conquistas, né? E a pipoca, faltou dizer, ela é um símbolo obrigado. nosso aqui, porque toda quinta-feira a gente tem como tradição aqui comer uma pipoquinha pelo escritório. Legal, obrigado. Obrigado, Val. Agradeço vocês. Obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Esperamos vocês no próximo episódio.